Sentindo-se esmagado pelos fardos da vida, as palavras de Billy Graham nos lembram: Deus tem um plano, então deixe de se preocupar. Antes que o sol nasça, antes que o peso do mundo pressione, antes que o barulho da vida comece a abafar a voz de Deus, e se você parasse? E se, em vez de correr para o dia, com seus próprios planos, sua própria força, suas próprias preocupações, você simplesmente inclinasse a cabeça e dissesse: Senhor, este dia pertence a Ti? Muitas pessoas acordam e imediatamente pegam seus celulares, suas agendas, seus problemas. Elas começam o dia com ansiedade, já sobrecarregadas pelo que está por vir. Mas eu te digo hoje, há um caminho melhor, há um caminho santo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama conteúdo inspirador e inscreva-se no canal. Não curtiu? Dê um like mesmo assim. Corpo. Deus nunca quis que você carregasse o peso da sua vida sozinho. Ele nunca quis que você acordasse se afogando em estresse antes mesmo de o dia começar. Ele diz, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você entrega seu dia a Deus, você o coloca nas mãos daquele que já sabe como ele se desenrolará. Você está saindo da autossuficiência e entrando na dependência divina. Você está dizendo: Senhor, eu não sei o que está por vir, mas sei que Tu sabes. Não tenho todas as respostas, mas Tu tens. Não tenho a força, mas Tu tens. E quando você começa seu dia com esse tipo de fé, você não caminhará com medo, não caminhará com confusão. Você caminhará com confiança, porque sabe que o Deus Todo-Poderoso está indo à sua frente. Mas a escolha é sua. Você pode deixar o mundo tomar conta do seu dia, ou pode deixar Deus tomar conta do seu dia. Você pode acordar e tentar fazer tudo sozinho, ou pode dizer: Senhor, eu confio em Ti. As primeiras palavras da sua manhã devem ser palavras de rendição, porque um coração rendido leva a uma vida vitoriosa. Você deixará Deus tomar conta do seu dia hoje? Você colocará seus planos, seus fardos, suas preocupações nas mãos dele? Ele está esperando, ele está pronto, e ele te conduzirá, se você permitir. Há pessoas ouvindo isso agora que estão exaustas, não apenas fisicamente, mas no fundo de suas almas. Vocês têm carregado o peso de suas vidas, suas decisões, seus problemas, tudo sozinhos. Vocês tentam ser fortes, tentam seguir em frente, mas a verdade é que sua força não é suficiente. Meu amigo, quero te dizer algo hoje. Você nunca foi feito para carregar isso sozinho. A Bíblia diz, em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa que não importa o quanto você se esforce, não importa o quão determinado você seja, sua força sozinha nunca será suficiente. Mas a força de Deus nunca falha. Olhe para o mundo ao seu redor. As pessoas estão lutando, correndo, buscando sucesso, segurança, algum senso de controle, mas, no fundo, elas estão cansadas. E talvez isso seja você hoje. Talvez você tenha tentado lidar com tudo sozinho e sinta que está prestes a desmoronar. Mas escute-me, Deus não está pedindo que você seja forte o suficiente. Quando você acorda de manhã, você confia em si mesmo ou diz: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Não posso fazer isso sem Ti? Porque no momento em que você reconhece que sua força não é suficiente, você abre espaço para a força dele tomar conta. E quando Deus toma conta, há paz na tempestade, há calma no caos, há esperança nas dificuldades. Comente fé, se está pronto para se inspirar, e inscreva-se agora. Fique até o final para uma surpresa especial. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, A minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você está fraco, Ele é forte. Quando você não tem as respostas, Ele tem. Quando você não sabe como vai passar pelo dia, Ele já preparou o caminho. Então pare de tentar lutar suas batalhas sozinho. Pare de acordar toda manhã pensando que precisa ter tudo sob controle. Você não precisa, mas Deus tem. Deixe Ele tomar conta hoje. Deixe a força dele te carregar, porque quando Deus é sua força, você nunca será derrotado. Cada dia, você enfrenta escolhas. Algumas parecem pequenas, outras parecem grandes. Mas cada decisão molda a direção da sua vida. E a pergunta que quero te fazer hoje é: quem está tomando essas decisões? Você está confiando no seu próprio entendimento ou está deixando Deus guiar? A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Mas com muita frequência, acordamos, começamos nosso dia e tomamos decisões sem nem mesmo pensar em Deus. Fazemos planos, montamos nossas agendas, resolvemos nossos problemas da maneira que achamos melhor e então, quando as coisas dão errado, nos perguntamos por quê. Mas quero te dizer algo hoje. Deus já sabe o que está por vir. Ele conhece os obstáculos que você não vê. Ele conhece as oportunidades que você nem imagina que estão chegando. E se você entregar suas decisões a Ele, se parar de confiar na sua própria sabedoria e, em vez disso, disser: Senhor, guia-me hoje, mostra-me o que fazer, dá-me tua sabedoria, então Ele dirigirá seus passos. Ele te impedirá de seguir pelo caminho errado. Ele te levará às pessoas certas, aos lugares certos, às oportunidades certas, no momento certo. Alguns de vocês estão enfrentando grandes decisões agora. Talvez seja sobre seu trabalho, sua família, seu futuro, e vocês estão lutando, tentando resolver tudo sozinhos. Mas escutem-me, Deus já resolveu isso. Ele já tem a resposta, mas está esperando que você peça a Ele. Então hoje, não dê outro passo sem Ele. Não tome outra decisão sem a orientação dEle. Ajoelhe-se e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Mostra-me o caminho. Porque quando você deixa Deus tomar conta das suas decisões, você nunca caminhará na direção errada. Muitas pessoas hoje são guiadas por suas emoções. Num momento, estão cheias de alegria. No próximo, estão se afogando em dúvidas. Acordam em paz, mas ao meio-dia estão ansiosas, frustradas ou com medo. E a razão é simples. Elas estão deixando seus sentimentos controlá-las, em vez de deixar Deus guiá-las. Mas deixa eu te contar uma coisa. Suas emoções não são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração é enganoso acima de todas as coisas. Isso significa que suas emoções podem mentir para você. Seus sentimentos podem te dizer que você está sozinho. Quando Deus diz, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, nunca te deixarei, nem te desampararei. Seus sentimentos podem te dizer que você não é bom o suficiente. Quando Deus diz, em Salmos, capítulo 139, versículo 14, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. Seus sentimentos podem te dizer que sua situação é sem esperança. Quando Deus diz, em Mateus, capítulo 19, versículo 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quer mudar sua vida hoje? Comente sim e clique no sininho para não perder nada. O final do vídeo vai te surpreender. Mas o problema é que muitas pessoas vivem suas vidas baseadas em como se sentem, em vez de no que Deus diz. Elas oram quando sentem vontade, leem a Bíblia quando sentem vontade,
confiam em Deus quando sentem que Ele está agindo. Mas o que acontece quando não sentem a presença dEle? O que acontece quando o medo, a dúvida e o desânimo tentam tomar conta? Eu te digo o que acontece. É aí que a fé precisa entrar. Porque fé não é sobre sentimentos, é sobre confiança. É sobre dizer: Deus, mesmo quando não te sinto, sei que estás comigo. Mesmo quando não vejo o caminho, sei que estás me guiando. Mesmo quando minhas emoções tentam me puxar para baixo, eu me firmarei nas tuas promessas. Então hoje, pare de deixar seus sentimentos te guiarem. Pare de tomar decisões baseadas em emoções que mudam com o vento. Em vez disso, deixe a verdade de Deus ser seu fundamento. Firme-se na palavra dele. Não importa o que aconteça, porque quando você deixa Deus tomar conta das suas emoções, você viverá em paz, em confiança e em vitória. Há pessoas ouvindo isso agora que pensam que oração é algo que se faz apenas de manhã ou antes de dormir. Vocês dizem algumas palavras, marcam como feito na lista e seguem com o dia. Mas quero te dizer algo hoje. Oração não é uma tarefa, é uma linha de vida. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Isso significa que oração não é apenas para momentos especiais, é para todos os momentos. Não é apenas para quando você está em apuros, é para quando tudo está indo bem. Não é apenas para a igreja, é para o mercado, o trabalho, o trajeto de carro, a conversa com sua família. É uma conexão constante com o Deus que segura sua vida em suas mãos. Muitas pessoas tratam a oração como o último recurso. Elas tentam resolver as coisas sozinhas, e quando tudo desmorona, então vem a Deus. Mas escute-me, Deus nunca foi feito para ser sua última opção. Ele foi feito para ser sua primeira resposta. Quando você acorda, fale com Ele. Quando está enfrentando uma decisão, peça a Ele. Quando se sente sobrecarregado, conte a Ele. Quando está grato, louve-o. Você não precisa de um lugar especial para orar, não precisa de palavras perfeitas. Você só precisa de um coração aberto a Deus. E quando você vive em constante comunicação com Ele, algo incrível acontece. Seu dia não é mais regido por estresse, medo ou incerteza. Ele é regido pela presença dele. Então, eu te pergunto hoje, Deus faz parte de todo o seu dia ou apenas da sua rotina? Se você só fala com Ele uma vez de manhã e depois se esquece dele até a noite, você está perdendo o poder de uma vida totalmente rendida. Mas quando você o convida para cada momento, quando fala com Ele ao longo do dia, quando se apoia nele nas coisas pequenas e nas grandes, você nunca caminhará sozinho. Deixe Deus tomar conta do seu dia, não apenas de manhã, não apenas à noite, mas em cada momento entre eles. E veja como Ele transforma a maneira como você vive. Há momentos no seu dia em que tudo parece estar indo conforme o planejado. Você acorda, segue sua rotina e a vida parece previsível. Mas então algo acontece. O telefone toca com más notícias, uma situação muda em um instante, seus planos desmoronam. E o que fazemos nesses momentos? A maioria das pessoas fica frustrada, fica com raiva, pergunta: por que isso está acontecendo? Por que meu dia está sendo interrompido? Mas e se eu te dissesse hoje que a interrupção que você vê como um problema pode, na verdade, fazer parte do plano de Deus? Antes de tudo, deixe um like se acredita no poder da fé e inscreva-se. Tem algo incrível te esperando no final. Escute-me, Deus está nas interrupções. A Bíblia nos diz, em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso significa que você pode ter uma agenda, mas Deus tem um propósito. Você pode ter um plano, mas Deus tem um maior. Olhe para a vida de Jesus.
Em todos os lugares que ele ia, ele era interrompido. Um cego na estrada gritava por ele. Uma mulher, com um fluxo de sangue, tocou sua veste. Um pai aflito implorou que ele curasse sua filha. Mas Jesus nunca viu esses momentos como distrações. Ele os viu como compromissos divinos. Ele não disse, estou muito ocupado. Ele não disse, isso não estava no meu plano. Não, ele parou, porque sabia que o Pai estava agindo. E você? Como você responde quando seu dia não sai como planejado? Você deixa a frustração tomar conta? Ou você para e diz, Deus, o que estás tentando me mostrar? Como estás trabalhando neste momento? Porque a verdade é que o que parece uma interrupção pode ser sua maior oportunidade de ver Deus agir. Talvez aquele atraso no trânsito esteja te protegendo de algo perigoso à frente. Talvez aquele plano cancelado esteja abrindo espaço para algo melhor. Talvez aquela conversa inesperada seja Deus te dando a chance de ser uma luz para alguém em necessidade. Nada acontece por acaso quando Deus está no controle. Então hoje, não confie apenas em Deus nos seus planos. Confie nele nas interrupções. Deixe ele tomar conta mesmo quando as coisas não saem como você esperava, e você verá que o caminho dele é sempre maior que o seu. Alguns de vocês, ouvindo isso agora, estão lutando uma batalha que nunca foram feitos para lutar. Vocês estão segurando tão firme, tentando controlar cada detalhe da sua vida, tentando fazer tudo sair do seu jeito. E no fundo, vocês estão exaustos, frustrados, sobrecarregados. Mas quero te perguntar algo hoje. E se a coisa que você está segurando é exatamente a coisa que Deus está pedindo que você solte? Veja, temos essa tendência de pensar que se não tomarmos o controle, tudo desmoronará. Mas deixa eu te contar a verdade. Quanto mais você tenta controlar, mais fora de controle você se sente. Quanto mais você tenta lidar com tudo sozinho, mais estresse e ansiedade se acumulam no seu coração. Mas escute o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa, pare de lutar, pare de tentar consertar tudo sozinho. Deus está no controle. Ele vê o quadro todo. Ele conhece o fim desde o começo. E se você apenas der um passo atrás, se apenas se render e disser, Senhor, eu confio em Ti, então você encontrará uma paz que nenhum controle poderia te dar. Alguns de vocês estão tentando consertar uma situação com sua própria força e Deus está dizendo, deixe-me cuidar disso. Alguns de vocês estão tentando forçar uma porta a se abrir e Deus está dizendo, espere pelo meu tempo. Alguns de vocês estão segurando um fardo que está te esmagando e Deus está dizendo, dê isso a mim. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que você não precisa mais carregar esse peso. Você não precisa viver em constante preocupação e medo. No momento em que você para de tentar controlar tudo e começa a confiar em Deus, esse é o momento em que a paz toma conta. Então, hoje, faça uma escolha. Pare de lutar com coisas que são grandes demais para você. Pare de tentar lidar com o que só Deus pode lidar. Solte e deixe Deus tomar conta, porque quando você se rende, você verá que o caminho dele é sempre melhor que o seu. Comente, Deus guia, se quer paz no coração, e inscreva-se. Não pule o final. Tem uma reviravolta épica. A Bíblia diz, em Salmos, capítulo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso significa que cada dia é um presente de Deus. Cada manhã que você acorda é uma oportunidade, não apenas para existir, não apenas para sobreviver, mas para caminhar no propósito que Deus tem para você. Mas muitas pessoas vivem como se seus dias não importassem.
Elas vão para o trabalho, cuidam de suas responsabilidades e pensam: bem, é apenas mais um dia comum. Mas escute-me, Deus está trabalhando mesmo no comum. Ele está se movendo nos pequenos momentos. Ele está falando nos lugares silenciosos. E se você abrir seu coração, se você convidar Ele para o seu dia, você começará a vê-lo de maneiras que nunca esperou. Então, hoje, não deixe outro dia passar como se não importasse. Não acorde e corra para a sua rotina sem reconhecer o Deus que te deu este dia. Em vez disso, diga: Senhor, toma conta. Usa cada momento para a tua glória. Deixa-me ver teu agir hoje. Porque quando você deixa Deus tomar conta do seu dia, não há coisa como comum. Cada momento se torna uma oportunidade para Ele agir. Há pessoas ouvindo isso agora que estão sobrecarregadas pelo seu passado. Vocês acordam todos os dias e, antes mesmo de saírem da cama, o inimigo lembra vocês de seus fracassos. Ele sussurra no seu ouvido: você não é bom o suficiente. Olhe o que você fez, olhe os erros que cometeu. E em vez de entrar no novo dia com confiança, vocês começam o dia sobrecarregados por vergonha, arrependimento e culpa. Mas quero te dizer algo hoje. Seu passado não te define. Deus te define. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso significa que quando você vem a Deus, quando você se rende a Ele, Ele limpa a lousa. O inimigo pode te lembrar do seu passado, mas Deus o apagou. Ele o cobriu com o sangue de Jesus. Alguns de vocês estão deixando pecados passados, fracassos passados, decepções passadas te impedirem do que Deus quer fazer na sua vida hoje. Mas escute-me. Deus não está olhando para o seu passado. Ele está olhando para o seu futuro. Ele está dizendo para você agora: eu tenho mais para você. Eu tenho um novo começo para você. Pare de viver no que foi. Você pode dizer: mas você não sabe o que eu fiz. Não, eu não sei. Mas eu sei o que Jesus fez. Eu sei que na cruz Ele pagou por cada erro, cada fracasso, cada pecado que você já cometeu. E se você pediu o perdão dele, então Ele já lavou tudo isso. Então, por que você ainda está carregando isso? A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se Deus te perdoou, você está livre. Mas você precisa caminhar nessa liberdade. Você precisa acordar toda manhã e dizer: hoje é um novo dia. Meu passado está atrás de mim e meu Deus está à minha frente. Então, eu te pergunto hoje: você está deixando o passado tomar conta do seu dia? Ou está deixando Deus tomar conta? Você continuará vivendo sob o peso da culpa ou entrará na graça e misericórdia que Jesus te deu? Porque quando você realmente deixa Deus tomar conta, seu passado perde seu poder e seu futuro começa a brilhar. Alguns de vocês, ouvindo isso agora, acordam toda manhã com uma nuvem de preocupação pairando sobre suas cabeças. Vocês estão pensando nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu futuro. Vocês estão constantemente perguntando: e se as coisas derem errado? E se eu não tiver o suficiente? E se eu falhar? E antes mesmo de o dia começar, a ansiedade já tomou o controle. Mas escute-me, você nunca foi feito para viver com medo. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que Deus nunca quis que você carregasse o peso da preocupação. Ele quer que você a entregue a Ele. Veja,
A preocupação é uma ladra. Ela rouba sua alegria, rouba sua paz, rouba seu foco do que Deus está fazendo agora, porque mantém sua mente presa no que pode acontecer amanhã. Mas Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Alguns de vocês estão vivendo com medo de coisas que talvez nunca aconteçam. Vocês estão carregando fardos que Deus nunca pediu que carregassem. Mas quero te perguntar hoje, e se você soltasse a preocupação e deixasse Deus tomar conta? E se em vez de acordar e se estressar com seus problemas, você acordasse e dissesse: Senhor, eu confio em Ti. Não sei como as coisas vão se resolver, mas sei que estás no controle. Então eu te desafio hoje. Não passe outro dia vivendo na sua própria força. Solte o medo, solte o estresse, solte a necessidade de controlar tudo. Dê tudo a Deus. Deixe Ele tomar conta e veja como Ele transforma seus dias comuns em algo extraordinário. Porque quando Deus está no controle, cada passo tem propósito, cada batalha tem vitória e cada dia é cheio da presença dEle. E quando você deixa Deus tomar conta das suas preocupações, você caminhará em uma paz que nada neste mundo pode tirar. Alguns de vocês, ouvindo isso hoje, acordam toda manhã, se sentindo vazios. Vocês passam pelos movimentos, fazem o que precisa ser feito, mas no fundo, algo está faltando. Vocês tentam preencher esse vazio com trabalho, entretenimento, relacionamentos, sucesso. Mas não importa o que façam, nunca é satisfatório, e a razão é simples. Vocês foram criados para mais do que este mundo pode oferecer. A Bíblia diz, em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que você pode ter tudo o que este mundo chama de sucesso, dinheiro, reconhecimento, prazer. Mas se sua alma não está cheia de Deus, você ainda se sentirá vazio. Alguns de vocês estão funcionando no vazio porque estão alimentando tudo, exceto seu espírito. Vocês passam tempo nas redes sociais, mas não passam tempo na palavra. Vocês escutam as vozes do mundo, mas não escutam a voz de Deus. Vocês enchem suas vidas com coisas temporárias e depois se perguntam por que não tem paz duradoura. Mas quero te dizer hoje, Deus é o único que pode preencher esse vazio. Jesus disse, em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso significa que quando você realmente deixa Deus tomar conta do seu dia, você não estará mais procurando por algo mais, porque Ele é mais. Quando você começa seu dia na presença dEle, quando enche sua mente com a palavra dEle, quando o busca em primeiro lugar, algo poderoso acontece. Seu vazio é substituído por plenitude. Sua inquietação é substituída por paz. Sua busca é substituída por propósito. Então eu te pergunto hoje, o que você está alimentando sua alma? Você está enchendo sua vida com coisas que te deixam vazio? Ou está deixando Deus te encher com a presença dEle? Porque quando você o deixa tomar conta, você nunca mais terá fome das coisas deste mundo. Você estará completamente satisfeito nele. Alguns de vocês, ouvindo isso agora, se sentem fracos. Vocês acordam de manhã e, antes mesmo de o dia começar, já estão cansados. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Vocês sentem que não têm força para continuar. A vida te desgastou. As lutas, as pressões, as batalhas constantes te deixaram exaustos. Mas quero te dizer algo hoje. Você não precisa confiar na sua própria força. A Bíblia diz, em Isaías, capítulo 40, versículo 31, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Isso significa que quando você sente que não tem mais nada, Deus tem mais do que suficiente para você. Alguns de vocês estão tentando fazer tudo no seu próprio poder. Vocês estão tentando lutar batalhas que só Deus pode lutar. Vocês estão tentando carregar fardos que só Ele pode carregar. Mas a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que sua fraqueza não é um problema para Deus, é uma oportunidade para Ele mostrar seu poder na sua vida. Quando você se sente fraco, não tente seguir em frente sozinho. Volte-se para Deus, deixe Ele te encher, deixe Ele te fortalecer, porque a verdade é que você nunca foi feito para viver esta vida sozinho. Jesus disse, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso significa que você não precisa acordar temendo o dia que está por vir. Você não precisa carregar o peso dos seus problemas sozinho. Você pode trazer tudo a Ele. Então hoje, em vez de dizer, não tenho força, diga, Senhor, eu confio na tua força. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, diga, Senhor, eu me rendo a ti. Porque quando você deixa Deus tomar conta, sua fraqueza é substituída pelo poder dele. E você encontrará uma força que nunca se esgota. Alguns de vocês, ouvindo isso hoje, sentem que estão presos. Vocês acordam toda manhã e parece que nada está mudando. Vocês oram, mas não veem as respostas. Vocês tentam seguir em frente, mas sentem que estão no mesmo lugar. É como se estivessem andando em círculos, se perguntando, Deus, onde estás? Por que nada está acontecendo? Mas quero te dizer algo hoje. Só porque você não vê movimento, não significa que Deus não está trabalhando. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que Deus está se movendo mesmo quando você não vê. Ele está trabalhando nos bastidores, colocando as coisas no lugar, alinhando situações, preparando você para o que está por vir. Você pode se sentir preso, mas Deus está te preparando para algo maior. Alguns de vocês estão olhando para suas vidas e pensando, nada está acontecendo. Mas escute-me, atraso não é negação. O tempo de Deus não é o seu tempo. Só porque a porta ainda não se abriu, não significa que ela não se abrirá. Só porque a resposta ainda não veio, não significa que Deus não está ouvindo. Ele está sempre no tempo certo. A Bíblia nos conta sobre José. Ele foi jogado em um poço, vendido como escravo, acusado falsamente e colocado na prisão por anos. Nada parecia estar dando certo, mas Deus estava o preparando, e quando chegou o momento certo, ele foi da prisão ao palácio em um único momento. Alguns de vocês estão em uma temporada de espera agora. Vocês estão se perguntando quando as coisas vão mudar. Mas quero te encorajar. Não desista, não pare de confiar, não pare de acreditar. O plano de Deus está se desdobrando mesmo quando você não pode vê-lo. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus ainda não terminou com você. Então, hoje, em vez de focar no que não aconteceu, foque naquele que segura seu futuro. Em vez de ficar desanimado, comece a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo pelas coisas que você não pode ver. Porque quando você deixa Deus tomar conta, sua espera se transforma em preparação, seu atraso se transforma em direção e sua fé te leva ao plano perfeito de Deus. Quando ouvi as palavras de Billy Graham em Para de se preocupar e deixe Deus te guiar, senti um impacto profundo, como se uma luz se acendesse em meio à escuridão.
No Brasil, onde a vida muitas vezes parece uma montanha-russa, com desafios financeiros, pressões familiares e incertezas diárias, a mensagem de Graham é como um abraço quente, daqueles que a gente recebe da avó num domingo à tarde. Ele nos lembra que a preocupação é um peso que carregamos desnecessariamente, como se estivéssemos segurando uma mochila cheia de pedras, enquanto Deus está ao nosso lado, pronto para carregar tudo por nós. Essa ideia ressoa muito com a cultura brasileira, onde a fé é o alicerce de tantas famílias, seja nas novenas em casa, nas missas lotadas ou nas orações sussurradas antes de dormir. O que mais me marcou foi a simplicidade da mensagem. Parar de se preocupar não significa ignorar os problemas, mas confiar que Deus tem um plano maior. No Brasil, onde o jeitinho brasileiro muitas vezes nos leva a tentar resolver tudo sozinhos, essa lição é um convite à humildade. Quantas vezes eu me peguei acordado à noite, pensando em contas a pagar, no futuro dos meus filhos, ou em como consertar algo que parecia impossível? Graham me fez perceber que a preocupação é como uma corrente que nos prende, nos roubando a paz e a energia para viver o presente. Ele cita Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Essa passagem me fez refletir. Se Deus cuida dos passarinhos e das flores, por que duvidar que Ele cuidará de mim? A mensagem de Graham não é só espiritual, mas prática. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, pense nas festas juninas, nos churrascos de domingo ou nas conversas na calçada. Aprender a soltar as preocupações nos conecta mais com as pessoas ao nosso redor. Quando deixamos Deus liderar, abrimos espaço para viver com leveza, para rir com os amigos, para ajudar um vizinho ou para simplesmente aproveitar o som do samba ecoando na rua. Uma lição que tirei é começar cada dia com uma oração simples. Deus, entrego meus medos a Ti, mostra-me o caminho. Isso não resolve magicamente os problemas, mas me dá clareza para enfrentá-los com coragem. Outro ponto que me tocou foi a ênfase na gratidão. Graham diz que mesmo nas tempestades, há algo pelo que agradecer. No Brasil, onde enfrentamos desigualdades e dificuldades, a gratidão é uma força transformadora. Lembro-me de uma vez, durante uma enchente na minha cidade, quando perdi algumas coisas materiais, mas vi minha comunidade se unir para ajudar uns aos outros. Naquele momento, agradeci por estar vivo, por ter pessoas ao meu lado. Graham me ensinou que focar no que temos, em vez do que falta, é como acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Apliquei isso na minha rotina. Agora, toda noite, escrevo 3 coisas boas que aconteceram no dia, por menores que sejam: um café com um amigo, um sorriso do meu filho, um dia de trabalho concluído. Aplicar essas lições na vida não é fácil, mas é libertador. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, desde as imagens de santos nas casas até as procissões de Nossa Senhora Aparecida, confiar em Deus é quase uma segunda natureza. Mas Graham me desafiou a transformar essa fé em ação. Por exemplo, quando sinto o peso das preocupações, tento me perguntar: posso mudar isso agora? Se a resposta for não, entrego a Deus e sigo em frente. Se for sim, faço o que está ao meu alcance com serenidade. Isso mudou minha forma de lidar com o trabalho, onde antes eu me estressava com prazos, e agora tento focar em dar o meu melhor, confiando que o resto está nas mãos de Deus. A mensagem de Billy Graham também me inspirou a ser mais presente para minha família. No Brasil, onde os laços familiares são tão valorizados, percebi que preocupações excessivas me afastavam de momentos preciosos, como brincar com meus filhos ou ouvir as histórias da minha mãe. Agora,
Tento deixar o celular de lado e realmente estar ali, com o coração aberto. Isso fortaleceu meus relacionamentos e me trouxe uma paz que dinheiro nenhum pode comprar. Para aplicar essas lições na sua vida, comece pequeno. Reserve 5 minutos por dia para orar ou meditar. Entregue suas ansiedades a Deus e foque no que você pode fazer hoje. Seja grato, mesmo nas dificuldades, e lembre-se de que você não está sozinho. No Brasil, onde a fé e a comunidade andam de mãos dadas, confie que Deus está guiando seus passos, como uma dança perfeita de forró, onde cada passo tem seu tempo certo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para espalhar essa luz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Deus guia. Se você está pronto para deixar as preocupações para trás e confiar no plano dele. Não saia antes do final, tem uma surpresa incrível esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de paz e fé.